58 anos. Suframa completa hoje, por isso que o superintendente Bosco Saraiva está conosco aqui no Supermanhã para falar com a região amazônica sobre o quanto ela é importante para a gente, né, superintendente? Obrigado por ter vindo, bom dia para o senhor. Prazer, bom dia a todos aqui da TV Norte. Olha cá, a Zona Franca de Manaus é fundamental, ela já é uma senhora, já está quase nos 60 mais, hoje está completando 58 anos de existência e foi exatamente o novo oxigênio que nós passamos a respirar a partir de 1967. Nós estamos muito felizes com os números alcançados e estamos vivendo, Cleiton, atualmente, neste ano, uma situação inédita durante todos esses 58 anos, que é exatamente a segurança jurídica tão reclamada nas últimas décadas. A insegurança jurídica que havia segurava muito a instalação de novas empresas no polo industrial de Manaus. E agora, com a reforma tributária, nos moldes que foi aprovado, isso está beneficiando muito o nosso polo industrial, deverá crescer muito mais neste ano e nos anos seguintes, beneficiando assim toda a Amazônia Ocidental e também o Amapá. Superintendente, muito se fala sobre os pontos positivos, bacanas da Zona Franca, o trabalho e tal, mas eu queria chamar a atenção aqui para algo que às vezes passa despercebido pela população e precisa ser enfatizado. A gente fala muito dos quase 130 mil empregos diretos gerados hoje pelo polo industrial de Manaus. Sim. Mas as pessoas não enxergam o quanto esses empregos acabam refletindo em outras áreas. Sem dúvida. Saúde se paga por conta dos planos de saúde que as empresas bancam. A questão, por exemplo, do comércio. Essas famílias que trabalham hoje no polo industrial acabam gerando movimentação de dinheiro no comércio também. Sem contar a própria região. Outros estados têm essa negociação com o polo industrial de Manaus. Então, é muito maior do que somente os 130 mil empregos, correto? Claro, muito mais. É porque dizem que para cada um emprego direto, há a geração de 3 empregos indiretos, no comércio e no serviço. A proporção é basicamente esta. E é verdade, porque o motor do faturamento e dos empregos no polo industrial de Manaus, ele gera um ciclo virtuoso que faz com que movimente toda a economia do norte, incluindo Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, com as suas áreas de livre comércio, que também são áreas incentivadas pela Zona Franca de Manaus, tem os benefícios fiscais. Isso funciona mais ou menos assim, na medida que a moça começa a trabalhar no distrito, assegura seu plano de saúde, sua boa alimentação e seu transporte, não há custo com relação a isso. Quando ela recebe o dinheiro, ela vai no salão de beleza. Como o volume é grande, tem que contratar mais uma manicure, uma dessas pessoas que trabalham agora só com sobrancelha, agora está tudo setorizado. É verdade. Faz só barba, esmaltação, só sobrancelha. Não sei mais o quê. Pronto. Então, isso faz a geração de novos empregos também, de forma indireta, que é o que se calcula que seja, como eu disse, na proporção de 1 para 3 novas oportunidades. Ano passado, 2024, nós crescemos 14 mil novas vagas no polo industrial de Manaus. 14 mil. Até 2022, o polo industrial de Manaus parecia que tinha um teto, não passava de 110 mil, 110 mil, 110 mil. Em 2023, nós fechamos com 114 mil e no ano passado nós fechamos com 128 mil trabalhadores direto dentro das fábricas. É muito importante a gente falar sobre isso, inclusive aproveitando que a gente está para a região norte, né? Estamos também em Roraima, em Rondônia, no Acre, no Tocantins. Certo. Hoje, muita gente acha que a Zona Franca de Manaus só serve para Manaus, só serve para o Amazonas, mas não. Existem indústrias, por exemplo, de Boa Vista, que tem parceria com o polo industrial de Manaus, e isso pode crescer cada vez mais, não é isso? Cleiton, vou só dar um exemplo. Muito dos insumos que para produzir aqui em Manaus, os nossos produtos vêm de São Paulo, vêm do sul-sudeste. Então, as empresas que fabricam componentes vendem para a Zona Franca de Manaus. E a Zona Franca de Manaus produz o produto final, o ar-condicionado, televisor, computador, motocicleta e etc., e distribui abastecendo o Brasil. Evita com que o Brasil importe produtos de outros países, porque os nossos produtos têm altíssima qualidade
Nossas indústrias estão num processo aceleradíssimo de implantação dos sistemas 4.0 industrial, que, em outras palavras, quer dizer a automação, a diminuição dos custos de produção, que permitem com que a gente vá competir com China, com Índia, que são centros produtores também, igual nós aqui no Brasil, e isso facilita a vida de todo mundo. Apesar dessa automatização, como a gente fala, nós crescemos 14 mil vagas em razão dos novos projetos implantados. Como você falou há pouco, na reportagem, ano passado foram 150 novos projetos aprovados, com 59 de implantação, que quer dizer 59 novas empresas, novos CNPJ que estão chegando na cidade de Manaus. E o Leopoldo disse na reportagem há pouco que uma das nossas grandes preocupações no momento é a infraestrutura de Manaus, para receber essa demanda tão grande de novas empresas. O que significa isso? Nós precisamos criar novos eixos, uma vez que o distrito industrial está saturado, as empresas já estão lá há 58 anos, os terrenos estão todos ocupados, nós precisamos criar novos eixos no plano diretor da cidade de Manaus, aprovado pela Câmara Municipal, que permita a instalação de empresas, de fábricas, com possibilidade de até atividade tipo 5, que é o que a gente chama, por exemplo, uma empresa que trabalha com produtos químicos. Ela é uma empresa que precisa de uma licença de atividade tipo 5. Precisam novos eixos serem permitidos assim, como hoje é permitida a M010. Já há muitas fábricas na Manaus Taquatiara, vai até uma determinada quilometragem, já há algumas fábricas na 174, então a gente precisa estender isso um pouco mais para que essa atividade seja permitida, e aí precisa ter boa pavimentação, precisa ter transporte, precisa ter energia tranquila e com bastante oferta para que essas fábricas não tenham problema de funcionamento. Superintendente, lamentavelmente no Brasil, cresce cada vez mais um movimento do não sei, vou falar aquilo que eu ouço. E muita gente acabou construindo ao longo dos últimos anos uma ideia de que o modelo Zona Franca é prejudicial para o restante do Brasil, o que é um equívoco. Apesar dos incentivos, muito se fatura com taxas, com serviços e outras coisas mais, né? Agora, a gente vai seguir em algumas regiões, alguns estados da região norte, com a programação nacional. E eu sigo com a nossa entrevista aqui com o superintendente da Zona Franca de Manaus, Bosco Saraiva, para a gente falar sobre isso. Qual o legado hoje que a gente tem do Bosco Saraiva frente à Zona Franca de Manaus para os próximos 48 anos, pelo menos até 73, que é quando o modelo está em ativo? Eu estou somente dirigindo uma equipe fantástica da Suframa, que é formada em 80% por servidores da própria Suframa. A alta direção da Suframa hoje é formada quase que totalmente por servidores da Suframa. A nossa bancada federal, sob a coordenação do senador Omar, nos deu todo o apoio nesse sentido, e esses meninos que estão à frente dos setores importantes da Suframa, como operações, projetos, PDI, que é o Pesquisa e Desenvolvimento, eles estão mudando a cultura da Suframa no sentido de que ela é uma organização que precisa estar muito próxima do povo em geral, não só das empresas. Nós já visitamos mais de 110 empresas. A gente vai na diretoria, vai na linha de produção, almoça no refeitório, sente a qualidade da refeição que está sendo servida para os nossos irmãos trabalhadores daqui do Polo Industrial de Manaus. A gente verifica a condição de tratamento de água e esgoto, resíduos sólidos e líquidos, que é importante a questão ambiental. Então, esse ESG, que é a questão da sustentabilidade, a gente vai permanentemente nas fábricas ver o que está acontecendo. E a reaproximação, a integração da Suframa em todos os outros estados, cujos quais eu citei há pouco, Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, são áreas protegidas e também dirigidas pela Suframa, alcança todas essas áreas. E a gente vai permanentemente nesses estados, promovendo assim uma integração de todo o norte para cima do país aqui, dentro da Amazônia Ocidental. Eu acho que o legado é essa cultura, além do que nós estamos trabalhando fortemente para a atualização dos sistemas de gestão da Suframa. É preciso que os programas de software, a informação seja mais precisa, mais rápida, para que toda a coletividade possa acompanhar a vida da Suframa e da Zona Franca de Manaus
para poder defendê-la, porque ninguém defende o que não conhece. As gerações que estão aí não imaginam o que passamos aqui antes de 67. Antes de 1967, Cleiton, nós éramos somente um porto. Um porto, como diz o Serafim, uma cidade em extinção. Era uma beira de rio decadente. Foi desde 1920, com a debacle da borracha, até 1970. 50 anos em que quem quis progredir teve que sair daqui da nossa cidade. Alguns amazonenses foram fundamentais, especialmente comerciantes que estavam estabelecidos aqui, lutaram muito por esse modelo. Mas esse ano eu tenho ressaltado muito o engenheiro Arthur Amorim, que foi chefe de gabinete do ministro Roberto Campos, e relatam que foi ele quem redigiu, ele quem insistiu para que tivesse aprovado o 288, que foi o artigo que criou, o decreto que criou a Zona Franca de Manaus, lá em 28 de fevereiro de 1967, às 8 horas da noite, no último dia daquele governo. Então, vivas, doutor Arthur Amorim. E hoje comemoramos 58 anos. Obrigado, superintendente. Obrigado, Cleiton. Conte sempre conosco. E parabéns aí mais uma vez. Tudo de bom, hein?